Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Então, gente, eu sei que a grande maioria das pessoas não sabe quais os critérios que o perito do INSS usa para avaliar aí os benefícios, para conceder um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, ou para negar o benefício, né, indeferir, como o INSS gosta de dizer. Por isso, eu criei o vídeo de hoje. Aliás, vídeo não, né, gente? Aula, mentoria, uma consultoria gratuita para você, que esse é o intuito aqui do canal INSS em Foco, te ajudar. Então, se você não é inscrito, não é inscrita, ainda não conhece o canal, já se inscreve. Eu sou Vinícius Novaes, fui gerente do INSS e criei aqui, você vai ver, o melhor canal de conteúdo sobre direito previdenciário. Olha só, no vídeo de hoje você vai ver qual a diferença entre o perito do INSS e o médico assistente, que é aquele médico que cuida de você, o que o perito do INSS avalia, quais doenças que não necessitam de carência, eu vou te explicar o que é carência, e quais tipos de benefício que o perito do INSS pode te conceder, temporário, definitivo, ou mesmo te encaminhar para reabilitação profissional. Então, bora lá, gente, direto ao conteúdo. Primeira coisa que você deve saber, que é muito importante, é a diferença entre um perito do INSS, que é um médico de qualquer formação, tá? Para prestar um concurso público para perito do INSS, ele pode ser um pediatra, ele pode ser um ortopedista, ele pode ser um psiquiatra, enfim, qualquer formação médica. Então você vai entender a diferença entre o perito do INSS e o médico assistente. Vinícius, o que é médico assistente? Nada mais do que a terminologia, o nome que o INSS dá para o médico que te atende, o médico que cuida da sua saúde. Primeira diferença: médico assistente não precisa conhecer a legislação previdenciária. Por quê? Porque o foco dele é tratar a doença do ponto de vista científico, ou seja, ele vai buscar o melhor tratamento para que você melhore, mas ele não precisa conhecer a legislação previdenciária. Uma vez uma pessoa entrou em contato comigo aí na consultoria e estava perguntando sobre o atestado e tal. Aí, assim, mas só que na realidade, né, gente, essa pessoa ela queria uma consultoria gratuita. Isso eu não faço até mesmo por questões éticas. Veja, eu já faço aqui o conteúdo gratuito no canal para te ajudar da melhor forma possível. Agora, quem precisar aí de uma consultoria, até para valorizar o meu tempo, a minha formação, eu vou cobrar sim. E essa pessoa estava insistindo na consultoria gratuita. Eu falei: olha, meu amigo, você pode deixar aí sua dúvida sobre sua pergunta como sugestão para um futuro vídeo do canal, ou pode ligar para o 135 e obter aí informações gratuitas. Aí essa pessoa falou assim para mim: ah, tudo bem, deixa quieto, a minha médica deve saber o que está fazendo. Bom, eu espero que saiba, porque 99% dos médicos no Brasil não conhece direito previdenciário, não sabe nada da legislação do INSS. Inclusive, na minha opinião, essa deveria ser uma matéria obrigatória nas faculdades de medicina. Porém, não é assim que funciona. Existem exceções? Sim, existem, mas a grande maioria dos médicos desconhece a legislação previdenciária e isso pode sim te prejudicar em obter um benefício do INSS. Vinícius, prejudicar como? Dependendo da maneira que ela faz, por exemplo, um laudo para encaminhar para a perícia do INSS. E eu estou sempre aqui, como eu falei, tentando ajudar na medida do possível. Já até gravei um vídeo aqui no canal te dizendo como deve ser o laudo ideal, o laudo perfeito que o INSS não vai recusar. O card está aí para quem quiser ver o vídeo. Então essa é a primeira diferença, gente. O médico assistente, ele geralmente desconhece a legislação previdenciária. E o perito do INSS? Bom, o próprio nome já diz, perito. O que o perito faz? Ele emite um parecer. Vinícius, parecer sobre o quê? Sobre a sua capacidade laborativa, sua capacidade de trabalho. É com isso que o perito está preocupado. Ele não está preocupado com a sua doença, porque ao contrário do médico assistente, ele não vai te tratar. Ele apenas vai dizer se você está apto ou inapto para o trabalho.
Percebeu? Então ele vai emitir um parecer. Para isso, ele deve conhecer a lei. Note que o perito do INSS nunca usa o termo paciente, porque não existe essa relação médico-paciente. Ele usa sempre o termo examinado. Então, por exemplo, o examinado está apto para o trabalho, aí ele vai indeferir o seu benefício. Outra coisa importante também, gente, principalmente quando a perícia é presencial, tem gente que chega na sala do perito e fala pelos cotovelos. Não, não é para ficar mudo, calado, mas também não é para sair falando feito um papagaio. Responda às perguntas do perito. Quem conduz a perícia é o perito. Você não deve ficar fazendo perguntas também para o perito. As perguntas são feitas pelo perito. Já falei aqui, tratamento e diagnóstico não são responsabilidades do perito. E muito importante, isso é o mais importante de tudo. Antes de perguntar da doença, o perito deve sempre perguntar a sua profissão. Eu vejo muitos comentários aqui no canal, a pessoa, eu tenho fibromialgia, ou eu tenho cardiopatia crônica, fiz cirurgia, fiz tantas cirurgias, faço tratamento, tomei medicamentos, eu posso me aposentar por invalidez? Vejo que a pessoa fala um monte de informações sobre a saúde dela, mas ela nunca fala da profissão. Então, esse já é o primeiro erro. Se você chegar na perícia fazendo isso, falando só da sua doença, você já está meio caminho aí para o indeferimento, para a negativa do INSS. Por quê? O principal, o mais importante para o perito do INSS é a sua profissiografia, que a gente chama, que é a sua profissão e a relação da sua doença com a sua profissão. Eu vou te explicar. Por exemplo, vamos supor que a pessoa está com problema na garganta, está com uma rouquidão temporária aí, não pode falar, não consegue falar direito, ou fala muito rouco, com a voz muito baixa, não dá para entender direito. Essa pessoa é um profissional de telemarketing. Você acha que essa pessoa está incapacitada para o trabalho? Ora, obviamente que sim. Agora, essa mesma pessoa, essa mesma doença, esse mesmo problema, rouquidão, dificuldade de falar, a pessoa é auxiliar de pedreiro. Será que ela está incapacitada para o trabalho? Óbvio que não. Então, note que a mesma doença pode incapacitar um profissional e não incapacitar outro. Por isso que a mesma doença, o perito vai negar o benefício para um segurado e vai conceder para outro. Percebeu por que a primeira coisa que o perito deve saber é a sua profissão? Às vezes ele pode até não te perguntar. Por quê? Porque ele já tem ali aberto no CNIS, né, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, todas as empresas que você trabalhou e a sua profissão. Mas normalmente, quando a perícia é presencial, o perito costuma fazer perguntas, sim, relacionadas à sua atividade profissional. E às vezes a mesma atividade profissional e a mesma doença pode incapacitar uma pessoa e outra não. Por exemplo, um agricultor. Imagina um agricultor, agricultor raiz, né, que a gente chama, aquele que trabalha na roça com a força braçal, com a enxada, só tem a enxada, o chapéuzinho para proteger do sol e o músculo, né, a força braçal. Esse daí é um tipo de agricultor muito comum no Brasil. Agora tem agricultor também, não estou criticando, tá? Só estou falando uma outra realidade, que trabalha num trator super sofisticado, o painel parece uma nave espacial com vidro fumê e ar-condicionado. Então veja que as condições de trabalho são completamente diferentes, meu amigo. Então, o perito vai querer saber isso, como você desenvolve o seu trabalho. A mesma doença, a mesma profissão, também pode incapacitar uma pessoa e não incapacitar outra. Acho que isso já ficou bem claro para vocês, correto? Agora você vai ver quais perguntas que o perito do INSS deve responder lá no sistema, lá no laudo dele. O primeiro quesito que ele responde é se há ou não há incapacidade. Então ele vai ver qual que é a sua doença, qual que é a sua profissão, as condições que você exerce a sua profissão, igual eu dei o exemplo do agricultor, e daí ele vai responder se há ou não incapacidade para o trabalho.
porque é isso que o perito avalia. Depois ele vai responder quando a doença começou. A gente chama de DID no INSS. Essa também é uma informação muito importante. Eu já vi casos, por exemplo, da pessoa tentar transformar um benefício 31 em 91, ou seja, um auxílio doença comum em acidentário, e não conseguiu por causa desse quesito aí, quando a doença começou. O perito colocou lá a DID antes da pessoa entrar naquele trabalho. Portanto, uma depressão, um alcoolismo, em tese, não teria relação com a profissão da pessoa, por causa desse quesito aí da DID. Então, presta atenção quando você responder as perguntas do perito do INSS. Não é para mentir, tá, gente? Mas eu estou falando assim, toma cuidado para não cair em pegadinhas. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui do alcoolismo, né? Quando você começou a beber, não fala quando você experimentou a bebida alcoólica pela primeira vez. Fala quando você começou a ter problemas com alcoolismo, ok? Outro quesito que o perito deve responder é quando a doença passou a impossibilitar o trabalho, ou seja, a determinar a incapacidade. A diferença da DID é, por exemplo, comecei a ter depressão com 16 anos, mas quando que essa depressão impossibilitou que você não consegue sair de casa para trabalhar? Essa é a data de início da incapacidade. Outra pergunta que o perito vai responder, no sistema lá, eu estou falando, no laudo dele, tá? A incapacidade tende a desaparecer ou é temporária? Essa é uma informação importante para o perito determinar se o seu benefício vai ser um auxílio por incapacidade temporária, que a gente conhece aí por auxílio doença, ou uma aposentadoria por invalidez. Se ele determinar ali que a incapacidade não vai desaparecer, vai ser total e permanente. Outro quesito, quando o requerente ficará curado, melhorado? Esse quesito é para ele fixar a DCB, ou seja, a data da sua alta programada, data de cessação do benefício, até quando você vai receber o benefício. Outro quesito, a incapacidade é para sempre, progredirá irresistivelmente ou será sanada pelo tratamento adequado e repouso. Mais um quesito para determinar se a pessoa é elegível para aposentadoria por invalidez permanente ou não. Próximo quesito. A incapacidade é total ou ainda resta algo que o requerente possa trabalhar e se sustentar de forma que não agrave a sua saúde? Esse quesito, gente, é para determinar se a pessoa vai ser aposentada por invalidez ou vai para reabilitação profissional. Já gravei vídeos sobre esse assunto aqui no canal, mas só para você entender, olha só, se a incapacidade for total para todas as profissões, a pessoa não tem condição de reingressar no mercado de trabalho, aposentadoria por invalidez. Porém, se a incapacidade for apenas para determinadas funções, por exemplo, a pessoa não pode fazer esforço físico, mas pode trabalhar numa função de escritório ou de vendedor, por exemplo, ela vai ser encaminhada para reabilitação profissional e não aposentada por invalidez. Agora veja que para ter direito a auxílio doença, aposentadoria por invalidez, via de regra é preciso que você tenha qualidade de segurado, ou seja, que você esteja contribuindo para o INSS e que você possua também o que chamamos de carência, que é o número mínimo de 12 contribuições. Porém, o artigo 26 da Lei 8.213, a Lei da Previdência Social, prevê algumas doenças que isentam de carência. Isso significa que você não precisa ter aquele mínimo de 12 contribuições. Porém, é necessário que você tenha qualidade de segurado. Vou te explicar a diferença. Qualidade de segurado é uma espécie de inscrição ativa no INSS, ou seja, a pessoa está contribuindo para o INSS ou contribuiu recentemente, porque durante um período que chamamos de período de graça, mesmo sem contribuição, a pessoa mantém a qualidade de segurado. Só que esse período de graça ele varia de caso a caso, conforme a forma de filiação da pessoa no INSS e também o número de contribuições. Por exemplo, um contribuinte facultativo, que é estudante, a dona de casa,
O período de graça é só 6 meses. Depois de 6 meses, ele perde essa qualidade de segurado. Já quem trabalha de carteira assinada ou é contribuinte individual, tem o período de graça no mínimo de 12 meses, ampliado por mais 12 meses se tiver mais de 10 anos de contribuição sem perda de qualidade de segurado, e no caso de trabalhador de carteira assinada, ampliado por mais 12 meses se ele comprovar a situação de desemprego involuntário. Então veja que pode chegar a 3 anos o período de graça, porém, para te dizer se você está ou não no período de graça, seria necessário aí fazer uma análise aí de todo o seu período contributivo e da sua forma de filiação do INSS. Por isso, nós disponibilizamos aqui também no canal o serviço de consultoria previdenciária pelo WhatsApp que está aparecendo aí na tela, ok? Mas ficou claro, gente, a diferença entre qualidade de segurado e carência? Então, qualidade de segurado, a pessoa pode ter 1 mês de carteira, por exemplo, acabou de ser registrado na empresa. Se ela for acometida de uma dessas doenças que está aí na tela para vocês, vou deixar na descrição também a relação dessas doenças. Ela não precisa da carência dos 12 meses e, via de regra, gente, basta um laudo do especialista, do médico, atestando que a pessoa é portadora de uma dessas condições para conseguir a aposentadoria por invalidez. Só vai ser indeferido se você não tiver um laudo médico bem feito ou se você não tiver qualidade de segurado. E aí, baseado em tudo isso, gente, naqueles critérios, naquelas perguntas, no estudo da profissiografia, conforme os quesitos que o perito responde quando ele faz a perícia, quando ele lança a perícia médica no sistema do INSS, que basicamente o INSS trabalha com SAB e com CIB, essas siglas são sistemas do INSS, tá? Ele vai dar ali uma conclusão no final. Essa conclusão o próprio sistema calcula conforme os quesitos que o perito vai respondendo. Essa conclusão da perícia pode ser tipo 1, ou seja, contrária, não existe incapacidade para o trabalho, ou seja, essa pessoa pode até estar doente, mas não está incapacitada para o trabalho. Nesse caso, o benefício é indeferido. Vinícius, mas eu não concordo com esse indeferimento. O que eu faço? Você tem basicamente 2 opções quando você não concorda com o indeferimento do INSS. Interpor recurso administrativo perante o Conselho de Recursos da Previdência Social. Você não precisa de advogado, porém, não quer dizer que pode ser feito de qualquer maneira. Na verdade, para você ter chances de sucesso, tem que ser muito bem feito. Nós prestamos esse serviço aqui no escritório. Se precisar, entre em contato. E a segunda opção é você contratar um advogado previdenciário e entrar com uma ação judicial na Justiça Federal. O segundo tipo de conclusão que pode haver na perícia, tipo 2, é data de cessação de benefício, ou seja, ele te concede o benefício por um determinado período, é o auxílio por incapacidade temporária, mais conhecido aí popularmente como auxílio-doença. Então ele te concede um afastamento por 30 dias, por 90 dias, por 180 dias, enfim, a depender do caso. Aí nessa parte, gente, costuma surgir algumas dúvidas. Ah, mas o meu médico deu 180 dias, o perito do INSS me deu só 30 dias, o que eu faço? Olha só, gente, o médico assistente, que é o seu médico, ele não te afasta do trabalho. Ele sugere um afastamento, ele sugere um tempo de recuperação, mas quem vai definir o tempo de afastamento é o perito do INSS. Caso chegue no final desse tempo e você não esteja apto ao retorno para o trabalho, acho que você já sabe o que você deve fazer. Entrar com pedido de prorrogação, tá certo? Outra conclusão, tipo 4. Vinícius, você pulou o tipo 3. Não, não pulei não, gente. Eu quis fazer igualzinho o sistema do INSS. O sistema do INSS, ele dá a conclusão 1, conclusão 2 e conclusão 4, tá? A conclusão 4 que o sistema dá é a DCI, data de comprovação de incapacidade. Sempre que você vê isso aí no seu laudo, no seu resultado de perícia, quer dizer que ou você foi encaminhado para reabilitação profissional
ou você ganhou um LI, limite indefinido, que é uma sugestão aí de aposentadoria por invalidez. Nesses dois casos, gente, presta atenção, não depende única e exclusivamente da decisão do perito que te avaliou. No caso da reabilitação profissional, tem um vídeo aqui no canal explicando detalhadamente como funciona, mas é uma avaliação multiprofissional, ou seja, psicólogo, assistente social, fisioterapeuta, é um monte de gente que vai te avaliar para ver se você é elegível, se você deve ou não ser encaminhado para reabilitação profissional. E a aposentadoria por invalidez também depende de homologação superior, ou seja, a chefia técnica dos peritos do INSS tem que concordar com o parecer e aprovar o pedido. E esse processo, às vezes, fica no INSS pendente aí alguns meses, às vezes demora, tá? Aí também eu já tenho vídeo aqui no canal falando essa questão de prazos do INSS. Muitas vezes o INSS descumpre os prazos legais, porém é possível aí você fazer uma reclamação na ouvidoria da CGU ou então entrar com um mandado de segurança, que é um processo judicial para obrigar o INSS a cumprir os prazos. Bom, gente, muito obrigado por você ter assistido, por você ter ficado comigo até o final. Espero que esse vídeo tenha atingido o seu propósito, que é te esclarecer, te ajudar a entender melhor como funciona o INSS. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, deixa aí nos comentários. Mas se você também precisar de uma consultoria sobre o seu caso particular, eu já expliquei aqui, gente, não é possível fazer isso por comentários no YouTube. Vou ser sincero com vocês, por falta de tempo, mas também por uma questão ética. Existe uma lei aí, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente não pode tratar de dados sensíveis aí, como por exemplo doença, né? Seria uma questão sensível, em comentários públicos, tá? Então, nesse caso, é necessário entrar em contato pela consultoria aí no WhatsApp que está aparecendo aí na tela, tá bom? Forte abraço, fique com Deus, um beijo, um abraço para vocês, até o próximo vídeo. Antes de terminarmos, um recado muito importante. Que este é o melhor canal da internet sobre direito previdenciário, isso você já sabe. O que talvez você não saiba é que também oferecemos o serviço de consultoria previdenciária para você ter o seu caso esclarecido, tirar todas as suas dúvidas, seja por mensagem de texto, de vídeo ou de áudio. E o principal, por um preço muito acessível. É só mandar um oi para o WhatsApp que está aí na tela que você vai receber todas as informações. Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.